Olá, tudo bem? Começar mais uma live hoje. Vamos aprender aqui a mexer. Esperar o nosso irmão aparecer. Seja bem-vindo, pessoal. Tá vindo? Tia Cris, Tailana. Nossa, tá nem me vendo, né? Ai, tá vendo tudo errado. Agora sim. Aê! E aí, Filipão? Tudo bem? Boa Bem, e noite. você, como tá? Tudo jóia. Faz Mamãe, cabelo. Karen. Tá bonito, tá bonito. A mamãe fala isso aí mesmo. Pessoal aí, seja bem-vindo. Quem tá entrando. A gente vai falar aí sobre o capítulo 13, O Revolucionário Sincero, do livro da, da Oi, obra de Cat. Pilar, Selma, Ana, Robson. Seja bem-vindo, pessoal. Lembrando aí todo mundo aí de pegar o copinho aí com água, para a gente já pedir para ir fluidificando. Vou esperar um pouquinho. Vamos começar a fazer a nossa prece. Ô, Felipe, seu áudio tá meio baixo. Deixa eu chegar mais perto aqui. Tá melhor agora? Tá, deixa eu... Vamos lá. Pessoal, vamos começar então. Vamos começar aí agradecendo a Deus aí por mais um dia, mais uma semana aí que se inicia. Agradecendo aí pela nossa oportunidade de estar aqui aprendendo, essa oportunidade de estar conhecendo um pouquinho mais, estudando, procurando a nossa evolução, pedindo aos guias, aos nossos benfeitores, que estejam conosco, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando aí com tudo que for possível e que for do nosso merecimento. Que assim seja. E assim será. Pessoal que foi entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos embora lá. Então, é o capítulo 13, né? Isso. Jesus no Lar. O livro é Jesus no Lar, capítulo Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo. Exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance, que arrancasse-o do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou, igualmente, e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-se em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de
de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E fim desse tempo, se a tua consciência perseverar no meio, destruirás o trono com o nosso apoio. Aceitou a proposta e cumpriu a determinação simples e sincera. E sincero dirigiu-se à Casa Real, onde sempre havia acesso aos trabalhadores de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca. Reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nas quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca dos súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedado a seu espírito qualquer expressão mais demorada da vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que era importante, mas se assemelhava a um escravo. Duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a faculdade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio de prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia, no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros do ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés de suspirar de submissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar de que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o centro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano de vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Baita lição, hein? Cada capítulo que vem, né, é um tapa na nossa cara que a gente vai É, aprendendo. Eu sempre falo você vê, né? também nas lives e é sempre assim. Esse capítulo é bem bacana. Acho legal a gente começar falando sobre o que é ser um revolucionário, né? É alguém que quer uma mudança, né? Alguém que procura inovar, ter uma inovação, né? Aquele que quer a mudança mesmo. Esse é uma pessoa revolucionária, né? E a gente como seres humanos, a gente é revolucionário, né? A gente procura, Jesus né? foi um revolucionário, né? A gente vai procurando a mudança tanto para nós mesmos, para nossa vida, para tudo aquilo que a gente quer, né? Então a gente é um revolucionário. E assim como tem um revolucionário sincero, tem o que não é sincero também, né? E tudo vai trazendo aí, né? Cada um do seu jeito, né?
Judas foi um revolucionário também, né? Como ele diz aqui, né? Assim como, igual eu falei, todos nós, né? E ele veio, né? E vamos falar assim, começou causando, né? Ele veio causar uma situação, um problema, né? Mas é igual eu falo, ele foi meio, como eu vou dizer, talvez ele tinha que analisar um pouco mais a situação ali, né? Opa, vamos colocar no lugar do outro, vamos ver como é que é isso aqui mesmo, mas não, né? Ele parecia que estava meio cego com essa situação. E ele Na queria, né? realidade, o povo hebreu esperava o Messias, né? E pelos livros era dois tipos de Messias. O Messias que era o Messias que veio para dar a terra de Israel, né? Então um seria através da força e o outro seria através do amor, né? E ele achou que Jesus era através da força. E eu gosto muito. Ele é um personagem. Judas é um personagem, um espírito hoje já puro, graças, né, a tudo que ele fez. E ele é o melhor amigo de Jesus. Tanto é que ele cuidava das finanças de Jesus, né? E eu acho que essa missão que ele teve de ter traído Jesus, né, foi uma missão que não era para qualquer um. Eu gosto muito do Haroldo Dutra, que ele fala uma live voltada sobre isso, de uma entrevista do Humberto de Campos com o espírito de Judas. E Judas se deixou ir pela maioria, então ele foi enganado também, né? Ao entregar Jesus por 30 moedas. Que o lance era, o Jesus é um revolucionário, tudo, mas ele é muito bonzinho. Né? Então vamos prender Jesus, deixa ele lá enclausurado, a gente faz a rebelião, toma, né, a terra dos romanos, e depois a gente solta ele. Tanto é que depois ele se enforcou, né? Ele se enforcou e ele era espada, né? E legal que todos os apóstolos eram espada, né? Você vê, Deus poderia mandar Jesus e os 12 apóstolos, tudo espírito puro, mas não, vamos pegar aqui, porque todo mundo tem que ser pessoas normais aqui. Você já parou para pensar que às vezes nós fazemos o papel de Judas? Porque Jesus, na sua grandeza, Eu já fui sabia, muito Judas, velho. ele confiava, né? E assim, às vezes a gente fica cego numa situação, aquilo que a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. E a gente vai, quer fazer, e busca, e vai atrás. E a gente faz esse papel de Judas, né? A gente, poxa, nossa, eu vou, porque não, isso aqui tá certo, isso aqui, isso vai dar, isso vai acontecer. Olha, tá todo mundo reclamando. E a gente É faz esse complicado. papel, a gente faz muito esse papel. E, e aí é legal que ele fala, né? Por exemplo, um pouco mais embaixo, né? Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou. Aí você vê, né? Opa, peraí, tem o ego também, né? Sim. Ah, vou deixar ele falar um pouco e tem o ego envolvido. Isso aí já traz isso para a nossa vida, né? Porque a gente também tem isso. E a gente faz o papel de Judas e a gente tem, às vezes, um super ego envolvido, né? A gente vai muito pelo clamor, né? Então você vê que as pessoas clamavam e ele ia derrubar o rei. Se não fosse o anjo lá, coitado do rei, viu? Ó, mas olha que legal também. Ele fala assim, como confiava em Deus, né? Ele subiu, opa, peraí, vou rezar, deixa eu centrar aqui, deixa eu ver o que é para mim fazer, né? Pelo menos ele tinha um bom senso ali, né? Parou, De direção. pediu uma orientação, né? E aí ele vai, aí o anjo aparece, né? E aí o anjo dá aquela missão para ele. E aí fala assim, em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Ou seja, vai depender muito do que você vai fazer aí, hein? Toma cuidado. Felipe, você vê que todos os guias falam isso, né?
Ó, Aham. vou fazer um negócio pra você, só que tem um porém. Aí você já fala, meu Deus, esse porém que é o difícil. É, é bem assim. Aquele detalhezinho que fala assim, depende de você, né? Se você não fizer a sua parte, não vai ser Deus que vai fazer por você. Não adianta você Eu só ouvi querer. muito isso. Você tem que correr atrás, né? Senão, não, nada vai funcionar. E olha que legal. E ele fala, né? E se. Cadê? Hum, Durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel, ou seja, ele ia ter que fazer as partes dele e ele ia entrar como uma pessoa qualquer. Ele não ia entrar na alta hierarquia, não. Ele ia entrar de baixo ali, né? E fim desse tempo, se tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. Ou seja, se você tiver certo daquilo que é o que você quer, se você tiver certeza, se você passar por aquilo, aí a gente te ajuda. Mas você tem que fazer a sua parte também. Você vai ter que sofrer o que ele sofreu. Você se colocar na posição do outro, você passar por aquilo. E é muito interessante quando a gente fala assim, vou passar pela posição do outro, vou colocar do lado do outro, para entender o que o outro passa. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente espera do outro aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende, né? Porque aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não entende, a gente não conhece. Então você não espera aquilo. Mas se o que você vai esperar do outro é uma coisa que você faria, uma coisa que você entende. Você vê essa frase que você leu aí, tua consciência perseverará no mesmo propósito, né? Então, Uhum. conseguirá acontecer com o nosso apoio. Então, ou seja, ele não está falando somente para esse servo, mas serve para nós. Se nós perseverarmos com a nossa consciência para qualquer coisa que a gente for pedir para Deus ou for trabalhar, a gente vai ter o apoio. Você vê, se for mesmo com a nossa consciência firme, a gente vai ter o apoio divino. Você Mesmo vê que se for. legal? A gente tem, inclusive, uma das leis divinas, né? A lei do progresso, que fala sobre isso. Bem interessante. Cara, a hora que eu vi esse livro, eu fiquei bem. Quem está assistindo a gente, recomendo ler. Jesus no Lar é um estudo bem legal. É Muita bem coisa boa. bacana. Obrigado por ter apresentado para mim, Felipe. Imagina. Mas vamos lá. E olha que legal também que ele fala, né? Inclusive nesse pedacinho que eu li, né? Que ele fala que durante 100 dias consecutivos, a gente pode parar para pensar que às vezes isso aqui era um trabalho que ele tinha, vamos falar assim, uma aprovação que ele tinha para passar. Mas às vezes, a gente trazendo isso para a nossa vida, às vezes a gente está com, por exemplo, um inimigo de vida passada que a gente vai ter que viver a nossa encarnação inteira junto com ele. Não é 100 dias. Às vezes a gente vai ter que aguentar um irmão que não deu certo ou vir junto com outra pessoa para cumprir um outro propósito. E isso é, às vezes, uma luta, né, que a gente traz, né? E a gente vai aprendendo. Então, tudo que a gente passa, todas as provações, é mais ou menos como se fosse isso, dentro dos 100 dias que ele traz, né? Aí a gente se coloca no papel de Judas. Opa, vou lá, vou calçar a cara e vou mostrar que ele estava errado. Ele estava nada, né? Estava certo. E aí é uma das provas que a gente traz. E a gente tem esse costume que a gente vê. Eu tô vendo o Felipe, né? Olha a vida do Felipe, que vida boa, né? Casado com a Cat, né? Todo feliz, fazendo live para casa fraterna. Nossa, como o Felipe prospera, mas a gente nunca sabe o que acontece por detrás da vida realmente que apresenta. Você vê que todo mundo julgou o rei aqui,
Ele precisou ir lá viver, que os anjos falaram, vai lá viver perto dele pra você ver. Como que Vai eles lá, são. vai lá ver que almoça em 5 minutos para pegar um capítulo para estudar, para ler, e vai É, engolindo a comida junto lendo o livro, passar os perrengues que tem que passar, acordar cedo. É, a gente vê muita a glória do outro, né? Mas as batalhas, às vezes, a gente não vê. é empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Que É foi o que o verdade. anjo pediu para ele fazer. Vai lá ver como que o rei é. Vai lá ver o que, que ele sofre. E olha que legal, quando ele começa a ver tudo isso que ele fala, né? E aí ele começa, né, a ver que, nossa, ele perde muita coisa, né? Ele não goza do que realmente às vezes são coisas importantes, que a gente julga importante, por exemplo, estar junto com a família, né? Ter um dia tranquilo. E sempre fala, né? Equilíbrio é tudo, né? E uma coisa que ele não tem é equilíbrio, né? O rei, É. cada hora, ele tá vamos falar assim, numa presepada, num momento E você difícil. vê, ó, o povo reclamava que o rei tinha o coração duro, era um mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos. Aí, claro, por isso que ele inflou. Aí ele foi lá e viu que o rei não tinha tempo nem de comer direito. Como que ia fazer tudo isso que o povo estava falando? A hora que ele começa a entender. Por isso que ele fala no comecinho, né? Um rei antigo era considerado cruel. Você vê no comecinho, ó. Isso. Ele era considerado, porque a hora que ele viu a situação, opa, não é mais. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente vê, e isso acontece com muitas situações, né? Você vê, às vezes, quem está ali como um poder de liderança, né? Às vezes está tentando fazer alguma coisa, muita gente julga aquela pessoa, mas não sabe o que ela está passando. E assim, igual mesmo a gente fala, né? Nem Deus agradou todo mundo. É verdade. E Olha, ele disse, né? Aquele que não houver pecado, é que verdade. atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. É bem bacana. E o que mais aqui a gente pode trazer? A hora que ele Fala perde sobre. o equilíbrio, a hora que ele volta, é legal a gente comentar aqui. Quando ele considera o homem mais torturado em todo o reino. Você vê, né? Eles achavam que ele estava mal, que estava fazendo pouco, e a hora que foi ver, não, opa, peraí, não é bem assim, né? E aí, a hora que ele fala assim, né, um pouco mais embaixo, né, e assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Você vê que ele traz já um lado de humildade dele, né, porque ele aceitou aquilo. Opa, peraí, eu estava errado, né? E, e aí ele entende aquilo que foi passado. Quantas vezes a gente não julga, às vezes, o serviço do próximo, né? E fala, nossa, fulano de tal não tá fazendo por onde, eu no lugar dele ia fazer diferente, não é bem assim. E a hora que a gente vai pegar, a gente também não dá conta das coisas, né? Que às vezes a gente vai trazer estudos ou algo do tipo. É, e você vê que ele foi escolhido assim, ele fez tudo isso por ser um profeta, né? Por estar relacionado a Deus e a profecias. Se fosse Porque, um homem comum, teria essa sorte, né? porque quando a gente fala em profeta, o que que a gente pensa, né? Uma pessoa que está ligada ao divino, ao sagrado, aquela pessoa que está junto, né? Então é como se ela falasse, teoricamente é como se ela tivesse um poder a mais, um dom a mais, vamos dizer assim. Isso. E aí a gente confia mais nessa pessoa, porque teoricamente essa pessoa está mais instruída, ou pelo menos deveria estar, né? Em alguns casos, como na outra live que eu fiz com o Diegão lá, a gente falou sobre o profeta também, né? Não sei se você vai lembrar. Que é ser humano, né? A gente fala ser humano. Então,
Mas ele tinha essa conexão com o divino, porque ele foi atendido em oração e foi colocado o anjo para ele saber que o rei não era tudo isso que o povo falava, né? Pois é. E aí o Tem- anjo, como o anjo já é uma pessoa, um ser iluminado, né, que já sabia desse problema. Opa, peraí, eu vou te mostrar fazendo, vou te mostrar para você aprendendo a lição, né? Ele é um servo de Deus, né? Fez o que Deus faria, né? Dá para a gente a oportunidade para a gente aprender fazendo. E nada vem de graça. Você fala assim, ah, eu Nada. estudei, você estudou, beleza. Agora vai lá e faz na prática. Vamos ver se é assim mesmo que você aprendeu. As coisas têm que andar sempre junto, né? E e é interessante, porque você sabe que Judas, né, ele é malhado demais, né? E sempre você percebe que Jesus falou isso para ele justamente para acalentar o coração dele, que não era o caminho à revolução. E ele ainda aqui no final ainda persiste, né? Ensaiava alguma ponderação e ninguém. Então ele queria dar pancada, né? Uhum. Então, Ficou, mas ó, pra você ver, ele ensaiava a ponderação. Aí o mestre ainda falou: a revolução é sempre um engano trágico. Mas quando ele fala, não é que a gente não pode fazer uma revolução. Às vezes a gente deve fazer sim. Se você não concorda com alguma coisa, vai lá e conversa, tenta entender. Tem meios e caminhos para você fazer aquilo. Você não precisa sair igual aconteceu, por exemplo, nesse capítulo, que ele trouxe, vou chamar todo mundo aqui, eles me elegeram aqui, vamos fazer, vamos causar, né? Não, não é assim. Opa, vamos tentar entender o que está acontecendo. Por que que você não está conseguindo fazer? Às vezes é melhor a gente tentar ajudar, a gente fazer a nossa parte, né? Do que é o que criar ele fala, né? uma situação, né? E você vê que ele fala aqui, né? Em vez da gente tirar o rei, vamos trabalhar de acordo com o que nós temos para fazer no reino. E assim nós vamos ajudar a progredir e deixar o fardo mais longo. É isso que falta para nós aqui. Que Uhum. nem é muito fácil a gente apontar o dedo, mas eu faço melhor que o Felipe. Pô, mas eu não posso tá fazendo a minha parte em fazer ficar mais tranquilo para você fazer a sua. É Então verdade. a gente não pensa em coletivo. A gente sempre pensa no individual, que eu faria melhor, né? Ah, não, mas o Felipe faria melhor se eu fizesse a minha parte melhor, né? Que é aquilo que ele fala. É, em vez de insubmissão, vamos todos trabalhar construindo para que o governo seja mais leve para o rei. Né? Isso é o interessante dessa leitura, ou seja, vamos parar de apontar o dedo, vamos fazer a nossa parte, ou aquele lance, tá muito ruim, não sei o quê. Olha o teu copo d'água, olha o seu copo d'água. É verdade. Aquele ensinamento, né, que às vezes os pretos velhos passam pra gente, né? Carregar o copo d'água. É verdade. E, assim, é igual eu falo, Judas defendeu o ponto de vista dele, né? E aí Deus tenta mostrar para ele que não é bem para aquele lado. Opa, peraí. Vamos fazer diferente. Deus sempre mostra para a gente e coloca situações para a gente aprender e mudar o nosso ponto de vista quando estiver errado. Então ele traz para a gente, né? E isso enquadra muito na nossa vida, né? Aprender fazendo, né? Sofrendo. A gente fala assim, o sofrer é uma provação, né? Então, assim, fica marcado na nossa vida, que é o que aconteceu com ele. Eu vi uma frase e falava um pouco meio que parecido, né? E que às vezes é o que acontece aqui, né? Essa parte do julgamento, né?
Porque, querendo ou não, ele acabou julgando o serviço do rei, né? E a frase era a seguinte: somos enfermos ajudando outros enfermos. Mas cada um com a sua dificuldade, né? Com o seu ponto de vista para aprender, com o seu ponto de vista para melhorar. Não estou falando que o rei também era o melhor rei, não. Ele devia fazer muita coisa errada aí. Mas Mas ele tinha ele o tinha, compromisso de servir. ele tinha e justamente isso. Ele tinha que aprender. Era a aprovação dele aquilo lá. Ele tinha que Isso, aprender onde ele estava errando. compromisso em Então, servir. isso é igual a nós. Nós fazemos os nossos erros, né? Estamos aqui falando, vamos fazer uma live, né? Vamos fazer. O que a gente vai falar nessa live? Vamos aprender antes, né? Vamos tentar ver o que a gente pode passar de conhecimento, às vezes, para o pessoal. Sabe o que eu acho interessante, Felipe? Eu, todas as vezes, as 2 vezes que eu fiz, as vezes que eu faço os vídeos, sabe quem aprende mais? Você mesmo. Sempre eu, cara. Sou sempre eu quem mais aprende, sabe? Isso é lindo. Isso é o lindo de você pôr ensinamento, ler. Isso é lindo. E é o que a doutrina pede pra gente, né? Pra gente divulgar o quanto a gente conseguir. Então isso é lindo de se fazer. É verdade. É muito bacana quando a gente traz isso pro nosso dia a dia e vê, a gente faz essa reflexão, né, de tudo que está acontecendo. Olha, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo. Igual ele falou assim, fica 100 dias lá, vê o que você aprende lá com ele. Opa, tô reclamando aqui do meu mentor espiritual que não me ajuda. Vou fazer o serviço dele 100 dias lá. Vou passar uns perrengues, sabe? Eu acho que assim também é direto aí, viu? Quem nunca, né? Já atire a primeira pedra, né? Aqui está falando, no finalzinho aqui. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Ou seja, não adianta você ficar rebelde, Felipe. Não adianta. Você Então, tem que ter compreensão com o seu guia e serviço. você sabe que é legal que eu sempre falo, né? Se você está passando por aquele problema, é porque você tinha que passar por aquele problema. Porque ou no passado, ou em um momento da sua vida, você errou. E você não aprendeu direito. Então você tinha que passar novamente por aquilo. E às vezes até para te testar como é que você tá. Se você passou por. Opa, você passou, mas você aprendeu direitinho mesmo? Opa, não, ele passou direitinho. Aprendeu. Então ele não sofreu. Se a gente passa pelas provações é porque era para acontecer. A gente tem medo de sofrer, né, Felipe? Só que a gente não sabe que através do sofrimento que vem o crescimento. É porque eu Ninguém quer falo que sofrer. a gente é meio egoísta, né? E a gente não entende o que está acontecendo. Quantas vezes, isso eu falo até para o pessoal que está assistindo a gente aqui, que às vezes vai fazer por exemplo, uma entrevista de emprego, né? E aí não dá certo, né? E você, poxa, nossa, não deu certo, você fica chateado, fica triste, sofre, chora. Aí passa um pouco, né? Às vezes vem uma outra empresa, te liga, né? Pra você fazer uma outra entrevista, aí dá certo, né? E você começa a ganhar, vamos falar assim, bem mais, né? Vamos falar financeiramente. E se você tivesse ido para aquela primeira lá, você talvez não teria feito essa entrevista. E aí você reclamou, você xingou, falou, chorou, e aí a gente não entende. Isso é mais ou menos no mesmo sentido. A gente ser egoísta, não entender aquele momento que a gente está passando, aquela dificuldade. Opa, espera um pouquinho. Nessa hora a gente fala que a gente tem que ter a fé, né? A fé de acreditar, né? Pô, você não precisa ver, você não precisa entender.
Você precisa ter fé. Porque ela vai te É uma levar coisa que mais para frente. a fé eu gosto muito de falar, inclusive aqui na casa eu falo muito sobre. Eu até pergunto para meus irmãos, né, o que é ter fé? Aí eles falam assim, ter fé é acreditar, né? Eu falo, não, ter fé não é acreditar. Ter fé é confiar. Tem Confiar é tanta a gente que não palavra. acredita, tem tanta gente que não acredita em espírito e não muda nada. Tem um monte de espírito. Então a gente, né? Então a gente tem que confiar realmente na providência divina. Confiar que a gente isso nada é para sempre. Né? A doutrina veio para trazer para nós o consolador prometido, para consolar a gente, ou seja, bora, não vamos apontar o dedo para o rei, não. Vamos fazer a nossa parte. Vamos plantar a sementinha para a gente colher. Vamos deixar que o rei, vamos olhar para o mar do rei, que o rei vai colher? Vamos colher o nosso, né? Vamos ajudar o rei, pô. É aqui que Jesus está chamando, né? É o nosso reino, não é? Não é vamos dizer É, assim, a gente tá, vamos falar assim, tudo no mesmo barco. O tudo barco, verdade. o barco está afundando, nós somos os marinheiros, e aí ninguém ajuda a tirar a água do barco. O que acontece? Todo marinheiro afunda. Que é mais ou menos isso aí, ó. O pessoal não é mais fácil julgar do que ajudar, né? E ele pede, né? Opa, vamos trazer mais gente aqui, ó. Cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida. Né? É isso que a É, gente tem que saber. a gente fazer a Tipo assim, nossa parte, né? Fazer o nosso é, dever. eu Uma vejo vez tanta gente para falar. eu tava vendo um vídeo, né? E o rapaz falava assim, né? No vídeo. Eu tô plantando milho, né? E aí as melhores sementes que eu tenho do meu milho, eu planto um pouco para mim e distribuo as outras para os meus vizinhos, né? Porque isso vai proliferar, né? Então, em volta de mim, o que vai acontecer? Vai nascer os melhores milhos. E aí, o que você entende, né, com aquilo, né? Opa, se você se cerca de coisas boas, mais coisas boas vão acontecer. Olha que bacana, né? Poxa, eu não fui egoísta de pensar, não, só eu que vou plantar o meu, não vou dar nada para ninguém, não. Deixa cada um que se vire. E aí, essa proliferação é muito maior, né? Quando você está em volta, né? Você se cerca Só de pessoas boas, de pessoas estudiosas. O que você vai fazer? Opa, eles vão te incentivar a estudar mais, vão te incentivar a ir mais para frente, no mesmo sentido, né? é isso aí. Eu ia falar, a gente vê muitos médiums que estão iniciando, muitas pessoas, muitos espíritas fazer aquela perguntinha: qual é a minha missão? Né? Cara, Deus faz um projeto para a gente de vida. Então a gente tem que tentar ser o melhor que nós conseguimos para cada coisa, para fazer o reino funcionar. Então nós temos que dar o nosso melhor sempre. Floresça onde Deus te plantou. É Né? verdade? Se Deus te plantou na Umbanda, floresça lá. Se Deus te plantou no Candomblé, floresça lá. Na igreja, floresça lá. Sabe? A gente tem que trabalhar para o reino. Qual é o reino que Jesus vem chamar aqui? Porque muitas vezes a gente fica revoltado com o que acontece com a gente e a gente quer usurpar Deus. Por que o senhor fez isso comigo, Deus? Eu não mereço, sou tão bonzinho. Né? Pô, vamos pensar, né? Vamos aproveitar e florescer onde a gente foi plantado. De acordo com o nosso plano de vida espiritual, de acordo com os espinhos que a gente for ter. Tudo isso a gente tem que confiar na providência dele. E é isso que é o Eu, bacana. eu vi uma música e falava assim, é, eu sou o caminho, né?
vocês têm, é como se vocês tivessem vários caminhos a seguir, mas vocês têm que seguir o caminho para Deus. Não interessa se você é evangélico, se você é umbandista, se você é católico, mas Deus é o caminho. Fazer o bem é o caminho. Ah, não adianta, eu não faço nada, eu não quero nada. Não, não é bem por aí. Tem que fazer o bem. Você veio aqui para você melhorar. Não interessa, você pode vir várias vezes. Você tem que entender que você tem que fazer o bem, você tem que plantar o bem, você tem que ser uma pessoa melhor. Não veio aqui para regredir, né? Aqui ele fala, né? Que é aquela parte que eu falei do plano da vida, né? Não há disposição para indisciplina nem tempo para insubmissão. É verdade. A gente bate o pé, não quero, tá Reclama, errado, reclama. Os faz guias me birra. abandonou, os guias me abandonou, não tô vendo mais ninguém. Mas por quê? A pessoa não entende, né? Porque às vezes ela está passando por uma aprovação, sabe? E aí ela está num momento ali de, vamos falar assim, de baixas, né? E aí ela, opa, se fosse tudo, vamos falar assim, mil maravilhas, às vezes a pessoa ia estar vendo coisas que não deveria, que não queria, ia estar sendo mais Pois é, atormentado. Então, opa, peraí, calma. Deixa, deixa a sua vibe ruim passar, que as coisas vão melhorar para você. Não adianta você ficar reclamando, entende o processo, passe por aquilo, evolua, aprenda com o erro. é difícil aprender, viu? Ô, povinho nós cego, nós. É igual, Pensa. é igual a gente estava conversando mais cedo, né? E eu falei ainda, eu falei assim, nossa, é difícil, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, sabe as coisas. Aí quando é com a gente, parece que a gente entra no buraco, a gente custa sair. Porque, opa, mas você fala para as outras pessoas, mas e aí na hora de você fazer, você faz ao contrário? Você fica naquela negatividade, vamos dizer assim? Não é isso, você sabe que, opa, eleva a sua. Vou para o lado da luz, né? Vamos dizer assim. Vamos trazer nossa energia, né? Vamos elevar nossa vibração, mas não, eu tô triste, eu quero ficar triste, deixa eu triste, né? Não, pô, você fala para os outros pra você melhorar, mas você faz o contrário. É complicado. Quando é com a É gente, bem complicado. as coisas é um pouco diferente, né? Olha, eu sei disso, viu? Ah, acho que não é só Sei bem você, disso aí que você não. está falando. Acho que não é só você, não. Sei bem disso aí que você está falando. Isso é muito bacana, né? Porque a gente traz muito esses ensinamentos que a gente fala aqui para o nosso dia a dia, né? Igual eu falei mais cedo, né? Nós somos os Judas aqui, né? A gente fica Ô, brigando com as Felipe, coisas. olha, eu acredito que nós somos o Judas, nós somos o profeta, nós somos o rei, nós somos o povo reclamando do rei. Nós é todo mundo aqui, só não é Jesus. É, Mas as outras coisas aqui, a gente é tudo. Porque cada momento da nossa vida nós é uma parte disso aqui. Que a gente só pensa em fazer para os outros, não pensa na gente, que é o caso do rei. A gente reclama dos outros, que é o caso do povo. A gente quer tirar a coroa do rei, tem muitas vezes. Então nós é tudo isso aqui. cada um tem uma parte, né? É engraçado isso, né? A gente se coloca, que, às vezes, em um papel desses aqui que aconteceu, a gente cabe para nossa vida, né? No momento que, em certos momentos, né? Às vezes até em mais de alguns, né? E Ó, você viu aí? esse papel Você aí. viu esse comentário aí? Tem um comentário aí, ó. Você tem que ler esse comentário aí. Ó. A Cat falando, né? A gente tem que falar mais vezes até a gente acreditar e fazer. É verdade. A gente Foi fala para mim também, né, Kevin? Foi para mim isso aí também. Certeza. para todos nós. Você não acha que você é especial, não? Porque Eu não todo sou, mundo que não. está aqui, ó, passa por essas provações aqui. Eu vou falar, é perseguição isso aí, não é não? Eu não sou rei, não, Felipe. Ô, Dê, você está em qual ensinamento aí que você se considera aí?
Como assim? Em qual você acha que você foi o Judas, o profeta, o rei? Eu acho que eu tô um pouquinho de cada um aí, ó. Eu falei para você. Eu acho que eu sou todos eles menos Jesus. Com E o certeza. anjo, né? Ó, Todos aquele eles menos falando Jesus. aí, ó. A carapinha É, tá servindo para geral. Tá mesmo, viu? sabe por quê, Felipe? Porque a gente não. Você vê, a gente fica perdido, às vezes, o rei. Vamos falar do rei. Muitas vezes a gente fica perdido em questões de trabalho, né, em questões de querer suprir a parte profissional, a parte financeira, e acaba esquecendo da família, de comer bem, de dormir bem. Você vê que está chamando tudo isso no texto, que é o que o rei faz. Se Quantas tortura vezes, todos os dias. quantas vezes a gente não para isso para nossa vida? Por exemplo, a pessoa às vezes trabalha demais e não tem às vezes aquele equilíbrio. Ou ela, por exemplo, não está fazendo nada, né? Não está trabalhando, perdeu um pouco do equilíbrio. Mesmo vamos falar na religião, a pessoa vive muito focada na religião, esquece de viver da prova que ela tem aqui, das vezes da missão. Quantas vezes isso não acontece? Tem que ter um equilíbrio, equilíbrio é tudo, né? A frase mais certa, equilíbrio é tudo. É o yin yang, É verdade. as energias. Aí você falou eu falei das coisas do rei e o povo. Porque, cara, vamos falar a verdade, tem coisa melhor do que reclamar? Não tem, velho. Já dizia o vô Bento, né? Reclamar é clamar duas vezes, né? Mas é bom. É bom, a gente chama o problema mais vezes pra gente, né? É. Tem a história do pescador que Jesus atendeu, que ele só reclamava, né? E a vida dele não ia pra frente. E a gente não aprende isso, a gente só reclama, cara. A gente é o povo. Ah, como tá o país? Ah, o governo tá ruim, ah, não sei o que não tá bom, gasolina aumentou, não sei o que. Então a gente só reclama, vai reclamando, reclamando. Então a gente é o povo também. E a gente reclama colocando a culpa nos outros. É verdade. Mas assim, dentro desse capítulo todo, eu acho que o maior ensinamento que a gente pode tirar daqui é que a gente pode ser o revolucionário, sim. A gente pode trazer uma coisa nova, uma inovação, um ponto de vista, mas a gente tem que olhar todos os lados, né? A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, trazer a empatia, né? Opa, peraí, por que ele está passando por isso? Será que a gente está fazendo a nossa parte também? E se a gente ajudar? E se a gente fizer uma situação diferente? E se a gente é ser o revolucionário? Ser o revolucionário para a nossa vida, né? Trazer as imperfeições que a gente faz e tentar melhorar isso, né? Opa, isso aqui não tá legal, mas, poxa, deixa eu ver se eu fizer diferente. Vamos ser um revolucionário nas nossas situações, né? Ah, em vez de eu ficar, igual você falou, em vez de eu ficar reclamando, vamos começar a fazer uma coisa diferente aqui, né? Eu acho que Eu acredito que esse é o caminho. esse é o caminho Acredito que esse é também. o caminho. E tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que me ajuda, pelo menos, quando essas vibes me pegam. Eu falo assim, Anderson, o que você está arrumando? Porque, na realidade, eu não sou o Anderson. Eu estou o Anderson nesse momento. Por trás disso aqui tem um espírito, tem uma bagagem, né? Que tem muitos erros, né? Tem muitas coisas. Então eu falo, mas Anderson, você está fazendo tudo de novo. Você está fazendo, amigo. Vamos. Para de ficar apontando dedo. Você se pega Vamos pela trabalhar, orelha, ó. faz sua parte, né? Eu acredito que a gente tem que fazer isso. A gente tem que, às vezes, olhar como uma terceira pessoa. Para, observa assim, o que você está arrumando, gordinho? Né? O que você está arrumando? E falar assim, porque para ver se dá uma acordada.
Mas você tem razão. Às vezes a gente se pegar e se policiar mais nesse sentido, entender que não é só aqui agora que as coisas estão acontecendo. A gente é espírito eterno, né? Opa, para de sofrer por uma coisinha simples. Isso é uma coisa simples. Ah, não deu certo? Vamos tentar de novo. Para de ficar chateado. Errou? Vamos fazer de novo, vamos começar de novo. Deu Foi o que você errado? falou, Felipe. O que é 100 dias para um obsessor que você vem por eternidade perseguindo? Você vê no filme do Divaldo, né, que o obsessor dele tá há 400 anos atrás dele. Você entendeu? O que é 100 dias? Você vê. Aqui é uma prova simples, né? 100 dias. É uma prova bem simples. Você conseguiria ficar 3 dias com o inimigo seu? Ah, não sei, viu? É muito difícil a gente falar assim, viu? Às vezes até consegue, né? Mas às vezes a gente acaba praticando às vezes erros que teoricamente a gente falaria que a gente não que a gente aprendeu, né? E aí quando vem a prova, às vezes a gente sucumbe, né? A gente erra. É, sempre assim. Às vezes fala assim, nossa, você está colocando meu evangelho à prova aqui, gente. Não faz eu perder o que eu aprendi, não, pelo amor de Deus. Mas então, mas aí que tá. O caminho intelectual é fácil, né? Você vê. Agora eu quero ver o moral, que é o que Jesus tinha. É verdade. Judas quer fazer as coisas em Jerusalém para acontecer. Olha o que Jesus fez. Contou para ele um fato, explanou uma ideia, tipo, ele mostrou o que é o crescimento moral, sem precisar apontar o dedo para não, Judas, não é assim, você está errado. Não, ele só contou o conto. Quem conta um Ele conto. ensinou sem apontar. É verdade. Isso que é o legal. Para você ver como é que as coisas vão seguindo, né? E Deus, em sua grandeza, deixa a gente aprender, né? Deixa a gente fazer por É, onde. Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente seguir o nosso caminho. E a gente vai aprendendo. E o nosso tempo já se esgotou. Não vamos tomar conversa, mais o tempo, porque senão a gente fica aqui até amanhã, hein? fica, Bom, mas tem conversa. é isso aí. O Dê, obrigado aí pela participação. É sempre Eu que agradeço, meu irmão. um prazer aí estar participando aí das lives. Pessoal, muito obrigado aí a todos que participaram. Fiquem com Deus. Um grande beijo aí, uma boa noite para Beijo, todos. Pet. Fiquem todos com Deus. Abração. Até mais.